Aqui na escola de votação eu vou falar agora sobre o tango, mas o foco dessa abordagem é justamente a questão da relação dos países aqui da América do Sul. Não exatamente latino-americanos, né, porque aí sobe muito lá para cima, México, aquela região central ali. Eu me refiro aqui a nossa fronteira aqui, propriamente de América do Sul, com Uruguai, Argentina, Chile, Peru, esses países próximos aí, fronteiriços e próximos, né, do Brasil. E aí a interrelação entre todos eles. Que é fácil notar que a gente tem pouca relação de informação, até de notícias mesmo, em relação aos outros países aqui da fronteiras vizinhos aqui da América do Sul. E também o fluxo cultural entre esses países me parece que é bastante limitado, né? Me parece não, ele é bastante restrito. A gente sabe de pouca coisa, consome pouca coisa relativo aos vizinhos. E ao mesmo tempo, eu acredito que lá também eles consomem pouca coisa brasileira em termos de produção cultural. O tango é uma coisa realmente extraordinária. Não só a dança, que ela é considerada uma dança muito elaborada, né, com passos bastante difíceis de fazer, uma coisa muito geométrica, né, como a música, né, a melodia do tango, ela tem uma variação enorme. Eu não sou especialista não, mas ela tem uma grande variação de vertentes, de tons, né, que uma música que tem elaboração, acredito eu, a nível do jazz, né, uma coisa muito sofisticada em termos de melodia, de elaboração musical. Inclusive o tango foi considerado patrimônio imaterial da humanidade, coisa que muita gente não sabe. Então é uma coisa muito séria. E com toda essa qualidade na sua estética, na sua música, na sua melodia, né, com artistas extraordinários, mais conhecido é o Piazzolla, com tudo isso pode-se notar que o tango praticamente não chega aqui no Brasil, em termos de rádio, televisão, divulgação, é muito pouco. O tango aqui fica como exemplo, né? Eu estou citando com um exemplo mais evidente, mas eu estou aqui frisando toda essa incapacidade de interação latino-americana ou sul-americana. Então nós podemos refletir por que a América do Sul, eles não são ao mesmo tempo massacrados aqui com toda uma cultura americana, filme americano. Liga a televisão, você vê toda uma programação muito fora, né, da nossa realidade aqui sul-americana, latino-americana, uma coisa comandada lá por esse interesse, né, e essa divulgação da América do Norte. Então cabe aqui discutir e pensar por que é tão bloqueado essa inter-relação no aspecto da produção informativa e cultural entre os países. Em tese, o tango, que é uma coisa aqui que é da fronteira do Brasil, né? A origem do tango parece que é um pouco nebulosa, mas se sabe que é Buenos Aires e Montevidéu. Mas hoje em dia muito mais, é uma coisa muito mais argentina, né? Buenos Aires respira o tango, né? É uma música muito presente, é a música popular de lá. Ela teve um período aí meio abafado na ditadura militar argentina e tal, mas atualmente ela é de influência enorme, né? E isso não chega aqui no Brasil, não atravessa a fronteira. E a gente escuta muito pouco tango, não escuta nada, não recorda assim, de alguma rádio que tenha sequer alguma abordagem sobre o tango, né? Que cabe ali uma discussão cultural, além da divulgação da melodia e da própria dança, né, que o tango elabora muito bem, até uma discussão cultural, como é que nasceu, como é que foram essas elaborações. É toda uma discussão de um país vizinho que compõe aqui o nosso complexo, né, de cultura sul-americana, que está envolvido na mesma nuvem política, na mesma nuvem social. Quer dizer, nós temos aqui estamos no mesmo barco. Então é para ficar aqui a gente refletir isso, por que a América do Sul interage tão pouco com os outros países. O tango aqui fica como um exemplo, né, com um exemplo mais evidente, mais fácil de tratar, mas acho que vale a pena refletir por que a América Latina, se ela se interagisse mais em termos de informação, de produção artística e cultural, isso não poderia ser um passo de desenvolvimento para todo mundo? Eu acho que sim. Então é uma coisa para pensar um pouco, refletir, porque é uma coisa importante que raramente é tratada.